Eu sempre fui muito sonhadora, e frases impactantes norteiam a minha caminhada. Como flashes de inspiração, quero trazer em cada início de episódio um pouquinho dessa sensação, para que cada vez mais você possa repensar a rota da sua vida. Mark Twain dizia: daqui a 20 anos, você estará mais decepcionado pelas coisas que não fez do que pelas coisas que fez. Então jogue fora as amarras, navegue para longe do porto seguro. Pegue os ventos de mudança em suas velas, explore, sonha e descubra. Olá, meu nome é Gislaine, eu sou empreendedora no setor de turismo e meu papel aqui é como anfitriã e parceira e comunicadora do guia. Isso aí, eu sou a Jaque, idealizadora do Guia, e hoje a gente está aqui iniciando o Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. A gente vai trazer, então, um pouquinho de histórias inspiradoras de pessoas reais aqui do nosso município e de municípios vizinhos, que a gente entende que tem muito para agregar, né? São pessoas que, quanto mais próximas de nós, a gente entende que são mais reais. Então, a gente entende que o alcance é mais próspero, né? Então, se as pessoas que estão à nossa volta conseguiram, a gente tem um pouco mais de certeza de que a gente pode conseguir também. Então, a gente vem com essa ideia de trazer o podcast o Tu Pode Tchê, com a ideia de que a gente também pode alcançar aquilo que a gente sonha. Com certeza. E essa de trazer pessoas reais aqui pra gente entrevistar é com o intuito de justamente a gente se inspira em pessoas de fora, pessoas que estão lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui na Cidade Feliz tem pessoas que nos inspiram muito e vocês vão ver aqui no podcast Tu Pode que essas pessoas têm uma trajetória linda e muito cheia de altos e baixos, até porque o sucesso ele é na caminhada, ele não é objetivo, né? Ele é uma caminhada. E claro que para trazer esse podcast e ele virar realidade, eu me inspirei em pessoas que estão longe. Sim. Mas quando eu comecei a entender um pouquinho mais da vida dessas pessoas, né? Até vou jogar pro universo agora, abrir aqui, que essas pessoas possam nos ouvir, né? Sim. Que hoje são as nossas maiores fontes de inspiração, que é o Thiago Brunet. Sim, Thiago Brunet é uma inspiração, assim, que eu tenho pra vida, com princípios milenares. E o Joel J, que eu escuto todo dia, né? Então são eu empreendedores. escuto o Thiago Brunet todo dia. Todo dia. E também o Geraldo Rufino, também é uma pessoa que me inspira bastante. Que eles falam muito sobre isso, né? Do quão importante é a gente conectar a vida real, né? Não romantizar o empreendimento, a vida de empreender. Então a gente traz o podcast na Cidade de Feliz justamente pra gente dizer pra todo mundo que tu pode, né? Tu pode fazer a diferença, tu pode fazer a diferença no teu negócio, tu pode fazer a diferença na tua vida. Então, o quanto a gente só precisa estar em alguns movimentos, né? Quebrar as crenças de que a gente vem do interior, que a gente não é capaz de realizar algumas coisas. E, às vezes, só estando em alguns movimentos, se permitindo estar, que a gente vê que a gente consegue alcançar aquilo que a gente almeja, né? E o que eu vejo muito isso, que parte de uma decisão. A partir do momento que tu toma uma decisão, que foi o que tu fez lá no início, quando tu tinha um esboço do que tu... imagina um podcast. Então, eu vejo que isso parte dali. Eu decido ser diferente no meu meio. Mesmo que tu foi pioneira hoje aqui na cidade, não tem outro. Então, tu tomou uma decisão. Eu decido comunicar o que eu quero, o que eu aprendo até aqui, porque, de certa forma, nós vamos estar compartilhando experiências o tempo todo. Sim, a gente... É um livro em branco, né? Aqui a gente começa a escrever várias coisas e aprender com os outros, né? Sim. Como a gente aprende no dia a dia com os mais de 230 membros que a gente tem no guia hoje, né? Sim. Então, para contextualizar, o principal desafio, e quando eu aceitei caminhar essa jornada do guia, que agora vai fazer 2 anos, final do ano, é justamente essa permissão, né? Que eu me dei de não desistir. Porque o empreender, ele tem esses desafios, né? Sim. De que estão todo tempo te desafiando a desistir. Jaque, eu queria que tu me contasse como foi lá no início, quando tu teve a ideia do aplicativo, né? Porque, se tu for ver, Feliz tem 15 mil habitantes, então é uma cidade, de certa forma, do interior, que acaba se limitando hoje, eu vejo, pela usabilidade mesmo da tecnologia. Para um todo, né? Pessoas mais velhas. Hoje, os habitantes da cidade são pessoas mais velhas, muito deles, né? Então, como foi lá no início da tua jornada com a criação do aplicativo? Qual foi a tua dor que tu teve para criar um aplicativo? Nesses quase 2 anos,
os meus porquês, eles vêm mudando, né? Eu venho entendendo o porquê surgiu e como surgiu já de várias maneiras, porque a gente vai entendendo o propósito disso, né? Sim. E quando a gente ouve o Thiago Brunet, ele fala muito de propósito, Sim. né? Então eu reflito muito sobre isso. Quando eu iniciei, eu não sabia o que eu tava fazendo, de verdade, assim, tipo... eu e meu marido, a gente vai passear em várias cidades, né? Com o intuito de conhecer um lugar. Eu Sim. sei que em X lugar existe tal coisa. Vamos lá conhecer. E agora, depois de visitar essa coisa, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai comer? Onde a gente vai se hospedar? Sim. E a gente sabe que tem muitas cidades que tem vários lugares, às vezes retirado, mais no interior ainda, que são bonitos, que são lugares que a gente gostaria de conhecer, mas não estão no Google, não estão em alguma outra plataforma, né? Porque realmente coisas do interior acabam se limitando, não estão nessas plataformas. Às vezes até o próprio Google não está atualizado. Isso. Às vezes o próprio empreendimento fechou. Não, é uma informação que às vezes não tem coerência, né? E daí a gente sempre se perguntava assim, poxa, né, mas por que não existe um aplicativo que tem tudo, né, da cidade? Quão mais prático seria? Tipo, uma placa na chegada da cidade que tu dissesse pra te baixar um aplicativo que tu ia encontrar tudo. Sim. Tá, né? Tipo assim, jogamos pro universo. Que ano que era isso, Jaque? Vai fazer 2 anos agora, então 2022. 2022, olha só. E então teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo se eu não queria fazer um aplicativo assim pra Cidade de Feliz. A lei da atração aí. Que ele pensou na ideia, só que ele queria alguém para trazer pra cá. Então a ideia surgiu de uma outra pessoa, sim. Mas quem aplicou então aqui e fez acontecer fui eu. Com muitas incertezas, né? Porque tu começa uma coisa totalmente diferente numa cidade pequena, tem muita resistência, né? Sim, culturalmente falando, por ser interior, né? A gente acaba tendo alguma... O interior, pequenos municípios, eles têm essa adequação à mudança, difícil para mudança. E a tecnologia, né? Então, tipo assim, mais um aplicativo, meu celular já tá cheio de memória. O que eu vou fazer com mais aplicativo? Gente, o aplicativo não pesa nada. Tenho certeza que tem um monte de aplicativos de joguinhos que não servem pra nada. E um aplicativo, assim, que divulga a cidade é bem mais importante. Então, surgiu assim, né? Mas eu fui entendendo o propósito disso ao longo do caminho, quando eu fui conhecendo as pessoas, os membros hoje do aplicativo, que são empreendedores que estão ali na luta diária e que estão buscando sempre algo a mais. Então, quando eles começaram a trazer algumas demandas que eles precisavam de algo a mais, eu entendi, eu posso ser a intermediadora disso. O que eu achei interessante que tu pontuou lá no início foi que tu falou assim, eu comecei, eu não sabia o que eu queria, não sabia qual era o meu propósito. E se tu for ver, é uma realidade muito comum em empreendedores mesmo. Sim. Eu sou empreendedora, eu iniciei dessa forma também, e a gente se cobra muitas empresas, eu vejo que, o propósito, tu constrói. Porque, que nem tu falou agora, eu fui identificando as necessidades dos meus membros, que são pessoas que fazem parte hoje do aplicativo. O dono de uma borracharia, o dono de uma barbearia, a dona de um salão, dona de uma farmácia. E fui atrelando isso ao que eu gosto de fazer, que é esse intermédio, né? De conectar pessoas. Sim. Então, eu usei o que eu tenho do meu lado mais social, que é fazer essa ligação, né? Então, surgiu através daí os workshops, onde a gente traz um profissional da área para falar sobre um assunto que é uma dor desses empreendedores, né? Sim. E eu, como participante dos workshops, eu gosto de falar bastante porque é algo que é um ambiente que foi criado justamente para esse network, essa troca. E de lá veio muitas construções de amizades, veio clientes para mim enquanto empresa e também quanto a conhecimento. Eu aprendi muito com o palestrante que tu trouxe, em especial com a Stephanie, que foi uma que me ajudou a deixar mais redondinho e mais planejado o meu negócio. Sim. Então, para mim, o guia me beneficia muito, sabe? Então, eu vendo com propriedade e uso ele. Então, para mim, ele tem um benefício grande, que é promover esses ambientes. Tu promove esses ambientes onde a gente tem essa troca, onde um profissional acaba conectando do outro. Se tornam clientes uns dos outros, né? Exatamente. Isso aí. Então, eu vejo que isso é muito próspero, porque sozinho tu constrói, mas para te chegar mais longe, tu precisa de mais pessoas. Sim, a gente vem com esse propósito de fortalecer o comércio local já, né, há
há muito tempo, então desde que eu comecei eu venho com essa narrativa e a gente pode citar agora que o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia, né? E só se fortaleceu cada vez mais essa narrativa, né? Então, poxa, é de olhar para dentro da onde se vive, da comunidade que se vive e potencializar aquilo que a gente tem, né? Então, a gente sabe que comprar de uma Shein da vida vai ser muito mais barato. Sim. Mas, poxa, né? Vamos tentar, no que dá, valorizar os que a gente tem aqui. Porque assim a gente fortalece, a gente cria vínculos, né? Acho que esse é o grande propósito da vida. O bacana de tu estar sempre em contato com os teus clientes, né? Porque os membros do guia hoje são os meus clientes, né? São aqueles que eu preciso olhar para as dores deles para estar reinventando algumas rotas. O aplicativo. Então é importante isso também. Cada um que tem um empreendimento olhar para o cliente o que ele está buscando, né? Às vezes a gente fica tão atrelado em um segmento, né? Que a gente tem ali e não olha para a dor do cliente que a gente se perde, né, no meio do caminho. Então, tipo, por que eu não tô conseguindo vender? Tá, mas eu tô olhando pra dor do meu cliente. Então, quando eu consegui enxergar que eu precisava trazer mais benefício para os membros do guia, além de estar numa plataforma onde as pessoas conseguem encontrar eles de forma fácil, é trazer conhecimento. Então, os workshops, eles vieram pra somar, né, e ainda assim eu não me contive e quis trazer ainda o podcast, que é uma coisa que, como eu consumo muito podcast, por que não a gente ter um podcast, né? Exato. Então, por que não tu poder fazer aquilo que tu mais gosta de ouvir? Exato. Coerência, né? É. Eu acho que quando tu compartilha de algo que tu gosta, aquilo lá se torna fácil. Não é que vai ser fácil, mas vai ser mais leve de encarar o compromisso com isso. E tu vai conseguir passar a mensagem que tu quer, que nem tu falou. Conhecimento, o partilhar conhecimento através do workshop, agora também através do podcast, né? Então, são vários caminhos, assim, que a gente vai pensando, né? Em como inovar, em como trazer, conectar mais as pessoas, né? Melhorar a experiência de compra e de consumo, né, do nosso cliente. Porque hoje o membro do guia, tanto o membro, nosso cliente parceiro, né, quanto o nosso cliente final. Então, tu olhou, de certa forma, para dentro do teu aplicativo, para dentro da necessidade, e foi... Como tu conseguiu esses feedbacks, assim, de melhoria? Foi por mensagem? Como é que foi? Amiga, eu fazia visita, assim, de porta em porta, visitando os membros. Tu sabe, né, hoje, como é que é. Hoje, tu trabalhando comigo nas vendas, prospectando esses membros, é assim. A gente só conhece quando a gente se conecta com o empreendedor. Eu sempre digo, assim, tu tem que estar no campo de batalha para te saber como é a luta. Então, fora isso, é achismo. Tu não sabe, é muito, muito bonito estimar, olha, tu vai lá e vai vender pro fulano de tal em 20 minutos. Não, fulano de tal, ele tá com um problema na família, então ele vai querer desabafar contigo, aí tu vai entender o problema dele, tu vai conversar sobre o negócio dele, entender o negócio dele e ver o quão o aplicativo vai ajudar ele ou não. Porque hoje eu como consumidora do guia também, vejo como o aplicativo como uma vitrine. E eu parto do princípio que a partir do momento que eu tenho um produto, eu quero vender ele, eu preciso de uma vitrine. E a vitrine hoje pode ser online, ela pode ser física, pode ser um outdoor na rua, pode ser o falar aqui, o boca a boca, né? Então hoje, pra mim, eu acredito muito no guia quanto a isso, porque ele comunica de forma online. Então hoje, a nossa ferramenta diária quase que é o celular, né? Então tá na palma da mão, de certa forma. E a gente tem o mundo nas mãos. Sim. E eu vejo uma maneira muito boa de comunicar a nossa empresa pro mundo. Sim. Através do aplicativo. E a gente vê, assim, o quanto feliz e autofeliz que são os aplicativos hoje que são parte do guia, né? O quão estão se estruturando para receber turistas. Sim. Então, essa valorização, vai até parecer assim uma dor minha, e é uma dor minha, mas essa questão da valorização do que existe no município. A gente recebeu o grupo do Senar semana passada, né? Sim. E o grupo do Senar, quando a gente falou sobre o aplicativo, na hora eles baixaram, acharam excelente a ideia e já estão usando. E sabe? E eu vejo assim como os munícipes eles podem se apropriar cada vez mais disso, utilizando no dia a dia, porque é a ferramenta que eles vão conhecer cada vez mais a comunidade deles. Sim.
E hoje, tu falou de turismo, né? Pra mim é um cenário que eu gosto muito de falar, porque eu estudo bastante sobre isso, o comportamento do turista. E não só o turista, né? Mas nós, quanto moradores da cidade feliz, enfim, a gente consegue olhar pra isso, porque, eu acho que eu conheço tudo da cidade, mas todo dia tem empresa nova na cidade. Hoje são mais de 1.800 CNPJs ativos aqui na cidade de Feliz. Então, tenho certeza que tu não conhece todos, eu não vou conhecer todos. E nem o morador mais antigo, muito menos, vai conhecer. Então, por isso que eu vejo que a gente consegue ter essas informações através do aplicativo. E não só turista usar ele, porque o aplicativo hoje, ele é muito mais para nós. Sim, tem esses dois públicos, né? Os moradores e o turista. O turista, porque o turista também, ele vem... Eu sempre conto essa história porque foi algo que me marcou muito. A questão do... Quando eu tava na pousada, o meu cliente chegou lá e falou, Gi, o meu carro estragou, eu preciso de um mecânico, tu tem um pra me indicar? Primeira coisa, eu falei, olha, baixa o aplicativo da cidade, o Guia na Feliz. É disponível para Android, para iOS... E lá vai ter uma sugestão de mecânica. Ele baixou e tinha uma mecânica lá, ele foi na mecânica indicada e depois ele falou, eu achei muito, muito eficaz esse aplicativo, muito... tinha tudo que ele precisava, inclusive indicação de almoço, porque ele veio do Rio de Janeiro, ele não sabia o que tinha na cidade, então foi algo que ele realmente precisou precisou de um restaurante, precisou da mecânica, né, que foi o principal objetivo. Então eu fiquei muito feliz porque ele achou o que ele precisava. Sim. E assim, como turista, né? E nós, como os moradores também. Sim, são dois públicos distintos, mas que se complementam, né? Então é bem legal. Mas, vamos falar um pouquinho mais de propósito, talvez? Vamos, com certeza. Qual é o teu propósito no guia hoje? Comunicar para o máximo de pessoas. Fazerem parte do aplicativo, porque... Eu vejo, não só... Porque, assim, eu acho que a partir do momento que tu cria uma empresa... Tu acredita naquela necessidade que as pessoas têm em consumir aquilo. Tu entende que tu tá resolvendo um problema. Porque pra mim hoje quem é empresário resolve problema. Então quanto mais problema tu resolver, mais tu vai tá ajudando outras pessoas. Então um dos meus propósitos em fazer ter essa parceria com o aplicativo da Cidade, o Guia, contigo, Jaque, é comunicar cada vez mais para trazer mais pessoas, para resolver mais problemas. Sim, e acho que nesses conteúdos que a gente vai trazer aqui no podcast é justamente olhando para essas dores, né? Sobre propósito, sobre o propósito tá ligado a nós, né? A nossa marca, o que a gente é. Então, nem sempre é uma fórmula mágica. Não, nunca vai ser. Então, é desmistificar isso um pouco, né? Porque quem olha de fora, para quem já deu certo ou tá num processo que tá mostrando aquilo que tá dando certo, nos bastidores é diferente, Com né? certeza a gente vê por hoje, né? Tu fez uma correria, a gente nunca eu sei que o Instagram, as redes sociais mostram a vida perfeita, mas os bastidores ninguém mostra. Então, a vida do empresário, do empreendedor, ele não é assim. Justamente ela é assim, ela é o bastidor, a vitrine, e isso é uma soma de coisas que a gente vai na caminhada entendendo e o peso que isso tem, né? O se comparar para melhorar a tua própria empresa, mas não entender que não é uma comparação, mas sim uma motivação para que tu seja melhor a cada dia. E às vezes o mais difícil é tu encontrar essa motivação, né? Porque uns anos atrás, antes de eu iniciar isso tudo, começando lá no início, né? A Jaque trabalhou 10 anos na área da saúde, saindo de lá, fui trabalhar com o meu marido na nossa empresa e como eu sou muito do social, de estar em contato com pessoas, de estar fazendo alguma coisa com pessoas, Sim. Lá eu não tinha contato com pessoas, né? Tinha, sim, com os colaboradores, mas era muito pouco, assim, né? Fazer isso que eu faço hoje está mais ligado com o meu propósito. Sim. Só que antes de eu começar isso, eu não sabia o que eu tinha que fazer. O que eu vou fazer para eu conseguir ter mais essa relação social? Antes de ter o aplicativo, Sim. né? Esse movimento. Então, tu fica, muitas vezes, atucanada. Para onde eu vou, para onde eu corro, né? Qual é a motivação? Sim. O que vai te fazer criar aquilo que tu quer fazer? Né? Então, isso são coisas que hoje eu relembro que eu vivi e hoje é claro pra mim. E eu acho que muito, muito tem que estar
a tua motivação, ela tem que estar em movimento. Quando eu comecei a me inserir em alguns grupos que nem sempre eram da minha vontade de estar, Sim. eu comecei a conhecer mais pessoas que me Sair levaram... da tua zona de conforto, né? Sair da minha zona de conforto e me levaram em alguns lugares que eu queria estar. Olha só. Então eu precisei fazer coisas que eu não queria para chegar onde eu estou hoje. E não que eu esteja num maravilhoso lugar, não, né? A gente está construindo. Com certeza. E eu acho que eu vejo a vida dessa forma. Que a gente constrói o tempo todo e se conecta com pessoas que vão ser tijolinhos para essa jornada. Porque são pessoas que fazem parte. Que vão agregar de alguma forma, seja com uma palavra, seja com um contato, ou seja com... Geralmente vai ser com uma palavra. Sim. Que vai fazer... Nós somos a prova viva disso. É. A gente se conectou através de um contato. Tu veio vender o guia pra mim, eu acreditei, e a gente vem tendo essa construção desde lá. Construção e complemento, né? Sim. Porque... Muito. Eu sou boa em processos, né? Que a gente Muito sempre boa em diz. processos. E tu é boa em vendas, então a gente uniu o útil Eu ao sou comercial, agradável. eu sempre digo assim, eu sempre vou estar vendendo alguma coisa. E pra mim, hoje, tudo é uma venda. Tudo. Comunicar, a vitrine é uma venda. E eu sempre vou estar vendendo o tempo todo. Então, pra mim, eu acredito nisso. A vida ela é feita dessa forma. Porque tu sempre vai estar comprando algo. Tu comprou essa blusa, tu comprou essa caneta. Sim. Comprou esse relógio. Então, e as vendas, pra mim, ela é o coração do negócio, o coração do... Todo mundo que empreende, tem empresa, sabe o quanto que é importante as vendas. Sim. E Geraldo Rufino sempre diz, fala muito sobre vendas, que a gente tá vendendo o tempo todo. Sim. Então, Vendendo nossa imagem. tudo, né? Então, como a gente se comporta e não é viver no salto alto, né? Acho que não é sobre isso, né? Mas é sobre princípios, valores, Sim. né? O que a gente expressa na vida, né? Exato. A gente sempre tá vendendo a nossa essência, eu sempre digo, né? Eu quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. E o que tu falou antes, tu me pediu qual que era o meu propósito aqui no guia. Eu falei comunicar e trazer mais pessoas, que de certa forma eu vou estar vendendo para mais pessoas, né? Mas eu quero saber de ti, qual é o teu propósito no guia? Não o Jaque, eu quero saber teu propósito no guia, O meu propósito, com o aplicativo. como ele vem sendo, é construir cada vez mais essa comunidade, né? Fortalecer essa comunidade. Porque as pessoas que já fazem parte hoje, que estão vivendo esse momento, porque tem aqueles que fazem parte e tem aqueles que fazem parte, que realmente estão envolvidos, né? Nos Sim. workshops, eles engajados, eles buscam, eu precisava disso, o que tu acha, o que a gente pode fazer? Então, tipo, gente, eu conheço muitas pessoas agora, então eu faço essas conexões, né? Então é interessante que se as pessoas têm dúvidas, que elas saibam pedir, né? Sim. Então o meu propósito é fortalecer essa comunidade. É a gente realmente olhar para o município, os municípios que o guia vai estar presente, é olhar para esse município e entender como a gente consegue fortalecer esses pequenos e médios empreendedores. E os workshops, eles existem, mas eu entendo que vai cada vez mais surgir eventos, capacitações, enfim. As ideias existem. Jaque, mas me conta qual o propósito da criação do podcast? Qual foi o intuito de tu ter criado? Eu sei que tu falou que é de algo que tu já usa diariamente, ouve podcast, enfim. Mas tu criar pra Cidade Feliz, qual tipo de pessoas tu vai trazer? Assuntos, se tu pode falar, né? Eu acho que vai ser uma revelação, né? A gente tem que criar um mistério, né? Sim. Não, mas são empreendedores da região que a gente vai trazer, pessoas que já passaram por problemas, né? A gente tem pessoas aí que já passaram por problemas financeiros bem, bem significativos, pessoas que trabalham com franquias, pessoas que têm aí uma multinacional, então, e tem pessoas de ONG. Então, a gente diversificou, assim, as pessoas para que realmente a gente consiga alcançar vários públicos. Trazer bastante conhecimento para quem vai estar ouvindo o Tu Pode Ti. Isso, e vários níveis, né? Então, tipo, todas essas pessoas vão conseguir trazer pontos importantes que foram cruciais para a jornada de trabalho deles, né? Então, será que muitos já
nasceram em berço de ouro? Ou será que como iniciaram, né? Então, vai ser sobre vida real, assim, para a gente entender como esses assuntos que a gente vai trazer aqui no podcast Tu Pode Tchê, justamente para a pessoa que vai nos ouvir, que são pequenos e médios empreendedores, entender que cada um pode fazer aquilo que sonha, aquilo que almeja, tendo organização, tendo planejamento, se conhecendo, sabendo quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, para daí ir traçando suas metas e vendo como alcançar, né? O que esse empresário faz de melhor que ele consegue compartilhar para resolver um problema de um outro, né? Eu sempre penso que a partir do momento que tu empreende, é porque tu vai solucionar um problema. E porque tu é bom naquilo, tu vai ficando bom conforme tu vai vivendo aquilo, né? Sim, e a gente, como tu também, a gente vai entendendo ao longo da vida, agora com 30 aninhos, a gente vai percebendo naquilo que a gente pode contribuir com o próximo, como o próximo contribui pra gente, né? Então, também olhar para o próximo e dizer naquilo que ele é bom. Às vezes falta um pouquinho isso, né? Então, quando tu se conectou comigo, tu... Fala um pouquinho do nosso sempre troca, me diz, né? tu sempre me diz o quão boa eu sou nos processos de organizar as coisas, de fazer um podcast acontecer. Eu falo isso, eu vou abrir um pouquinho parênteses nesse assunto que tu entrou agora, porque a Jaque, ela é muito do processo e planejamento, então eu aprendo muito contigo, tu sabe bem disso, porque eu sou o comercial, eu sempre vou estar me relacionando muito, então, e do criativo, então essas pessoas são desorganizadas. Não, mas é aí que eu quero chegar. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente tem que pedir ajuda. E não é pedir ajuda, é estar com as pessoas certas pra fazer o seu negócio acontecer, né? Então eu entendi que... Porque tu não tá me ajudando, tu tá trabalhando comigo. Sim. Tu entende? É uma troca de trabalho, de conhecimento de trabalho. Sim. Então, quando eu entendo que tu vai conseguir prospectar muitas pessoas enquanto que eu tô fazendo o podcast acontecer, fazendo a organização do workshop e todas as outras coisas que tem por trás, eu me fortaleci. Sim. Da mesma forma como eu acredito que tu tenha se fortalecido quando eu consegui te ajudar nas tuas demandas, né? Sim, com certeza. E me ajuda ainda hoje. Então... entender que todas as pessoas, né, todos os empreendedores precisam olhar pro próximo como fortalecimento. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, eu não preciso de ajuda, ou eu vou fazer sozinho, eu vou conseguir, né? Mas acho que isso é muito, daí vem da humildade, né? Eu vou dar exemplo da minha área do turismo, né? Que hoje não adianta eu ter uma pousada se eu não tenho um restaurante que o meu hóspede vá lá comer. Então eu preciso do meu parceiro que tem um restaurante, que ele vai lá almoçar, jantar. Eu preciso... O meu parceiro que tem um restaurante, ele vai precisar do meu hóspede. Então, eu sempre digo, é uma mão, né? Um braço que um liga o outro, que vai precisar de um banco, que vai precisar de um mercado, de uma mecânica. É a coopetição, né? Foi falado bastante isso já no turismo, de competir. Então, a gente tem, às vezes, muitos segmentos aí que poderiam estar se complementando, mas ficam brigando entre si, né? Então, por que não pensar em estratégias para estar unindo? Então, eu gosto de pensar em estratégias para fortalecer, então, dessa forma. Talvez como conectar o restaurante à hospedagem, né? E o aplicativo hoje, ele faz isso, né? Para as pessoas encontrar dessa forma, mas ao mesmo tempo, eu gosto de fazer com que o empreendedor perceba essa conexão. Não espere o cliente vir por si só, mas faça alguns movimentos em conjunto. Por exemplo, vou organizar uma festa. Aí eu vou conectar lá com a pessoa que organiza festas, daqui a pouco fazer uma parceria, alguma coisa. Quero reduzir os custos, mas será que realmente é um custo? Já tentou se conectar com essa pessoa para ver como funciona, quais são os valores? Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente vai gastar horrores de dinheiro, mas na verdade vai nos facilitar muitas questões, né? E encurtar o tempo, os estresses, né? Então, essas parcerias, elas precisam ser vistas, né? É que nem tu falou lá no início, tu não precisa ser bom em tudo, mas tu precisa ter pessoas aliadas que vão te construir quanto pessoa, quanto empresa, né? Que nem, tu tem a pousada e eu tenho o restaurante. Então, a gente vai se juntar e eu vou ter como dormir, alimentar, e aí vai faltar um entreter, que aí seria um passeio, uma vivência, enfim. Eu uso a base do turismo porque é uma área que eu tô mais apropriada. E como a gente atende, assim,
principalmente pequenos empreendedores, a gente percebe que o empreendedor, muitas vezes, é só ele no negócio, né? Então, Sim. ele tem que ser o vendas, ele tem que ser o financeiro, ele tem que ser Marketing. o marketing, ele tem que ser tudo. Mas o quão ele está buscando pessoas que o auxiliem a conseguir olhar mais para isso, né? Sim. Então, é sobre isso. E nos workshops a gente traz uma pincelada para ajudar, mas a ideia mesmo é que essa pessoa consiga Tem um discernimento melhor, né? e se aproximar de outras pessoas que vão contribuir, Que vão sabe? contribuir para essa jornada ficar mais fácil e mais Porque se efetiva. torna, a gente sabe que abrir um negócio, ele impacta muito em financeiro, né? Tu girar, porque quando tu tem um comércio, por exemplo, tu precisa de produtos. Sim. E tu tem que ter uma compra recorrente, porque senão tu sabe que o teu cliente ele não volta. Se ele sabe que tu não tem produto novo, ele não vai lá olhar. Então, impacta muito, né? Então, olhar para esse caixa tanta coisa que teria para falar aqui, que Da o quão empresa, é né? importante, Sim. né? Claro que, lembrando, eu sou intermediadora, né? Eu não sou a especialista que vai falar sobre finanças. Mas fazer essas conexões. E é sobre isso, acho que gerar conexões. Fazer se fortalecer a partir disso, né? Sim, é algo que a gente tem em comum, né, Jaque? Por isso que a gente está aqui, que é com esse propósito dessas conexões, tu com a tua jornada de trabalho desde lá do hospital, do lugar que tu passou, tu sempre teve muito esse meio tu te conectou com muitas pessoas. Lá te eu aprendi a conecta. resolver problemas, né? Olha só. Quando tu trabalha num hospital, acho que o que mais tu aprende é resolver problemas, porque as pessoas não chegam com outra coisa senão problema no hospital. Então, e como eu sempre fui muito... eu preciso resolver o problema daquela pessoa, ela não pode ir embora insatisfeita ou teus com aquele talentos. problema. Então, corria muito atrás. E vejo que isso é uma coisa que eu levo pra vida, assim, que eu acho que a gente precisa sempre buscar como contribuir. Solução, né? Então, acho que esse é o meu propósito. Aí tem que ter um estômago pra saber resolver problema de fato, né? É uma gestão emocional boa também, eu vejo que... Às vezes o problema, ele não é resolvido por mim, mas A intermediadora, muitas vezes, disso, então... de saber, quando tu tá num ambiente de trabalho, por exemplo, um hospital ou uma empresa, tu tem que conhecer todos os processos que existem na empresa, pra tu saber aonde que vai estar o furo. Então, quando uma pessoa chegava no hospital e me pedia X coisa, eu tinha que saber pra onde direcionar, né? Exato. Então, não necessariamente eu resolvi o problema, porque resolver o problema, geralmente, é o médico que tem que resolver, Sim. enfermeiras, enfim. Mas saber conduzir, né? Então, sempre intermediou, de certa forma. sempre sendo intermediadora, sempre intermediando. Então, E a gente constrói, eu vejo muito que a gente constrói a nossa jornada pra frente, olhando pro futuro, olhando pra trás. Porque se tu for ver, há 10 anos atrás tu já fazia o que tu faz hoje. Que é justamente criar essas conexões pra resolver problemas. Porque pra mim, quem tem um CNPJ resolve problemas. Então tu vai estar resolvendo problemas de uma maior quantidade de pessoas. Sim, mas olha só que engraçado, né? Agora que tu falou que há 10 anos eu já fazia isso, mas há 10 anos eu não me percebia assim. Sim. Mas é assim, né? Mas aí vai muito também do autoconhecimento. Claro. E a gente busca muito isso. Eu também. Eu vendo desde os 13 anos. Comecei vendendo num restaurante. Depois eu comecei a minha carreira de vendedora numa loja. E eu sempre tive à frente do comercial de muitas empresas. De 4 empresas que eu passei até hoje, né? Então aí eu percebi que há 10 anos eu estou no comercial. Sim. Um pouquinho mais. E hoje estou no meu negócio no comercial também. Sim. Então a gente, se tu for ver, faz a história pra frente, olhando pra trás, numa facilidade que temos, que é de se relacionar, de ter uma gestão emocional. Porque pra mim hoje, quem trabalha com processos tem uma gestão emocional boa, assim, de organização, planejamento principalmente, Tem né? partes, né? Tu tem que buscar Sim, isso, né? certeza. Então hoje eu pareço uma pessoa super calma, estabilizada, mas nem sempre foi assim, né? A gente vai buscando isso, né? Eu sempre falo, sempre vou falar, eu acho que a vida é equilíbrio, né? Sim. Então a gente precisa buscar na nossa vida, seja ela pessoal, amorosa, de trabalho, sempre o equilíbrio. Então a gente sempre tem que olhar pra nossa vida em qual a área que tá meio fora da rota. Sim, eu aprendo isso contigo, porque um dia... Eu posso contar aqui? Não sei. Mas eu aprendo um dia que tu me mostrou o equilíbrio onde tu busca, né? Que já que tem uma tática de buscar equilíbrio na vida, e ela me compartilhou isso.
E pra mim foi algo bem impactante, porque eu não olhava pra isso dessa forma. Por isso que eu digo que a gente se complementa, porque a tua forma de olhar pra vida, ela é bem ampla e eu vejo que tu consegue ajudar mais pessoas olhando dessa forma, porque tu me ajudou a olhar como um equilíbrio pra isso, de trabalho, relacionamento, casa, vida espiritual. Então, o quão a gente tem que estar bem enquanto pessoa para a nossa empresa estar bem, para o nosso relacionamento, para a nossa saúde. E trazendo isso para nossa realidade, não existe... Alguém falou isso, que não existe CNPJ forte sem um CPF forte. Então, é isso, sabe? E lidar com empresa, com empresários, com pessoas, eu vejo que tá muito atrelado a isso, assim. Sim. É a roda da vida, né? Sim, tu pode revelar. Pra mim, nossa, parecia ser uma coisa assim tão simples, né? Mas quando tu falou que tu não sabia, eu pensei, nossa, tu não sabia. Porque ali é algo realmente simples, assim, que tu mesmo te dá a nota que tu identifica naquele momento, né? Sim. De como que tá a tua vida. E daí tu tem que parar pra olhar aquilo que tu realmente diz, meu Deus, mas isso aqui tá muito ruim mesmo. E daí tu tem que olhar pra aquilo. Sim. Porque tu sabe que se aquilo melhorar, outras coisas já vão melhorar. Sim. E o exercício, não que eu não olhasse pra isso dessa forma, como tu olha de uma forma bem mais organizada, que me trouxe mais clareza. Eu sempre olhei pra isso, mas de uma outra forma, que pra mim não era claro. E o exercício de tu colocar isso no papel e olhar pra isso, assim como muita coisa, às vezes tu tem um problema e a gente tá tão acostumado com tela, celular, computador. E pra mim o exercício de realmente desenhar isso no papel, escrever, dar uma nota, porque falando desse exercício que é uma mandala onde tu explica melhor, já que tu é vai a saber. Roda da Vida. É onde tu chama. Tu coloca números, né? O quão bom tu tá de 0 a 10 naquilo, tu consegue perceber, poxa, aqui eu tô 2, aqui eu tô 5. Mas por que eu tô tão desequilibrada quanto a minha vida pessoal, quanto o trabalho? Se no trabalho eu tô 8 e na minha vida pessoal eu tô 5, tem algo que não tá em harmonia. Então eu preciso olhar pra isso para que eu consiga ter um equilíbrio, porque a gente sabe que se a gente estando equilibrado, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue pensar melhor sobre futuras compras, Tudo, né? Tudo. Mas a gente também... agora vão olhar e vão dizer que a gente tá 100% equilibrada. Não, gente, não é assim. Não é assim. Sempre vai ter áreas altos e baixos. Sempre. Sempre. Desde que eu faço a Roda da Vida, que eu acho que faz uns 4 anos, sempre tem altos e baixos. Sempre. Isso é a vida. É a vida. Mas viver, né? Tá vivo. É importante fazer, eu faço de meio ano mais ou menos, pra realmente entender em que momento que eu tô, o que eu deixei um pouco de lado, que eu preciso voltar e olhar mais, né? Então, acho que é esse exercício. Do autoconhecimento, se tu for ver, né? E hoje, tu sabendo quem tu é, o que tu busca, quais são pelo menos os teus limites, né? De entrega, qual é a tua entrega, qual que é... Teus limites, eu sempre digo, porque daí tu consegue ser o melhor pra ti mesmo, né? Sim. E pra vida do outro também, consequentemente. Sim. E é legal, porque a partir desse olhar, tu consegue identificar, mas o que na área da saúde eu consigo melhorar? Porque às vezes as pessoas atrelam a área da saúde só com academia, exercício físico, né? Mas é uma pessoa fumante, é uma pessoa que bebe. E quando a gente consegue olhar pra dentro, a gente consegue olhar mais pro nosso negócio. Sim. Né? Porque a gente tá falando sobre isso, quando eu me fortaleço, eu consigo olhar com mais clareza pro meu negócio. Então, as coisas fluem mais fácil, né? Automaticamente, tu fortalece muito mais o teu negócio também. Sim. Gi, pra encerrar, então, eu queria deixar uma mensagem pra quem tá nos ouvindo nesse primeiro episódio do Tu Pode Tchê, que foi um projeto que tem o meu coração. Tô muito feliz por estar realizando ele. Muito feliz de poder estar aqui contigo, conversando sobre isso. E deixando cada vez mais fortes as pessoas, né? A gente fala de força, mas é de posicionamento, né? Das pessoas conseguir cada vez mais se posicionar e de se colocar em movimento para aquilo que querem, né? De não se privar das coisas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para as pessoas é que acompanhem o guia, acompanhem o podcast, que venham com a gente fazer esse movimento, né? Dá like, todas essas coisas que todo mundo que já tá decor sabe, faz isso também. Compartilha. Enfim, eu não sou muito blogueirinha. Meu marido diz que eu sou blogueirinha. Mas eu não sou muito blogueirinha, então eu não sei essas coisas. Mas vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Deixem uns comentários aí bem bacana pra esse conteúdo chegar em mais pessoas, né? Pra chegar no Brunecast, pra chegar no JJ. É isso. Então, no Geraldo Rufino.
nos sócios também, né? Vamos Sim. falar mais, de pessoas que podem estar ouvindo isso, quem Sim. sabe vir aqui fazer um podcast com a gente, que são pessoas Que a gente possa que nos entrevistar. inspiram. Sim, nossa, muito. Então, acho que a minha mensagem é essa, para que a gente consiga fortalecer a nossa comunidade, né? Hoje é feliz e autofeliz, mas acho que o guia tem sido bem visto e procurado por outros municípios. Se Deus quiser, aí a gente vai estar alcançando outros lugares e levando esse movimento para mais pessoas, né, que queiram aí se fortalecer. Eu também quero te agradecer, Jaque, por estar fazendo parte do primeiro episódio do Tu Pode Tchê. Tenho certeza que é um podcast que foi criado com muito carinho, está sendo criado, né? Que nem a gente falou no início, é uma melhora constante e que possamos se fortalecer cada vez mais juntos, que a gente possa passar a nossa mensagem, a nossa experiência para mais empresas, mais empreendedores e pessoas que acreditem nesse movimento de se conectar para crescer juntos, né? E tudo começa com uma decisão, com um sonho e com experiências que tu teve lá atrás, né? Para te seguir, olhando para frente, mas sem as experiências que tu teve lá atrás, tu não conseguiria olhar para frente. Sim. Então, eu te agradeço quem tá ouvindo, curte, compartilha, dá like, segue a gente nas nossas redes sociais, que a gente sempre fala sobre o que a gente tá falando aqui. Vida real, viu? Perrengue. E dá um descontinho aí, se não saiu... Como vocês esperavam. Como deveria, mas acho que é isso. Acho que um podcast, ele é sobre uma conversa, né? Leve, descontraída. E no primeiro a gente fica mais tenso, né? Porque a gente sabe o que a gente quer falar, mas na hora nem sempre sai o que a gente quer falar, Exatamente. né? Mas acho que o legal é isso. Acho que o legal é começar. Sim. Né? Quando eu comecei, só abrindo um parênteses, já finalizando, mas abrindo um parênteses, o guia não é o que é hoje, né? Sim. Ele era muito feio, gente, vou falar a verdade. Ele era um aplicativo feio. E hoje, do jeito que ele tá, eu tenho muito orgulho, viu? Sim. Então, acho que comecem, seja da forma que for. É que tu só vai entender o final, tu só vai entender na caminhada. Toma uma decisão, começa e aprimora isso aí. na caminhada. Porque tu vai sempre aprimorar, sempre. Isso aí, pessoal. Esse foi um episódio, então, do Tu Pode Tchê. Acredite em você, porque tu também pode. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz, Rio Grande do Sul, Milene Yuver, Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios, Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!